1 Reis 19 é o nosso texto. Profeta Elias tem um encontro com Deus. Novamente é uma passagem relevante tanto para nós cristãos fortalecermos a nossa fé, como para nossos amigos não cristãos conhecerem melhor o nosso Deus, porque Deus se revela nesse texto, como Ele age, quem Ele é. A gente vive numa sociedade plural, com múltiplas opções de espiritualidade, e no tempo de Elias, gente, e dos profetas, não era tão diferente assim. Eles tinham uma missão, eles ajudavam as pessoas a diferenciar Deus de outras divindades. Elias teve essa missão, ajudar as pessoas do seu tempo a perceber a diferença entre o Deus real e todos os deuses falsificados. Só que, de repente, esse Deus que Elias conhece e anuncia, aparentemente o deixa na mão. Elias tem dificuldade de interpretá-lo, compreendê-lo. E é assim que nós encontramos ao Elias hoje de manhã, na hora mais sombria de sua vida. Deus vem ao seu encontro. Para entender melhor, lembremos o contexto. São os tempos de Acabe e Jezebel, rei e rainha de Israel. E eles tinham estabelecido a idolatria no país. Não haviam proibido que se adorassem ao Deus de Israel, mas haviam declarado que ele não precisava ser único. Eles queriam que o povo tivesse outras opções. E dentre as opções, favoreciam particularmente o culto a Baal, um Deus que, dentre outras coisas, exigia o sacrifício de crianças. Elias, profeta de Deus, é enviado com uma mensagem. O Deus de Israel não vai aceitar essa situação. E ele está disposto a provar que ele é o único que existe de verdade. E como o rei e a rainha não levam Elias a sério, Elias quer desafiar os profetas de Baal para uma competição. Me encontrem no Monte Carmelo. Lá, Elias monta 2 altares e ele diz para os profetas de Baal, centenas deles: orem ao Deus de mentira de vocês e peçam que ele ponha fogo nesse altar. Dou para vocês um dia inteiro para fazer isso. Eles oram e cantam e se cortam e fazem loucuras e nada acontece. Elias então ora a Deus, desce fogo do céu e queima não apenas o sacrifício em cima do altar, mas a lenha e as próprias pedras do altar. O auditório reage. Fora Baal! Javé é o nosso rei. Elias vence a competição e prova a realidade de Deus. Então, no último versículo do capítulo anterior, capítulo 18, nós lemos que Elias corre em direção a Jezreel, que é a capital. Elias, que era um homem marcado para morrer, wanted, dead or alive, não tem medo mais de morrer. E ele corre em direção à capital, ao palácio, ele arrisca a sua vida, porque ele sabe, das duas uma. Ou, depois da performance que ele tem no monte, o rei e a rainha vão se arrepender e vão se dar conta, ou, se eles não se arrependerem, a população vai destronar esses dois. De um jeito ou de outro, Elias está certo que a fé no Senhor será restabelecida. O culto a Deus será de novo tornado oficial em todo o país. Só que as coisas não acontecem como Elias esperava. A rainha Jezebel envia uma mensagem para ele: que um raio caia na minha cabeça se até amanhã à tarde eu não tiver acabado com você, Elias. E em cima disso, a população não se levanta. Elias está confuso.
foge para o deserto, está decepcionado. Ele fez tudo o que ele poderia fazer. Mas os líderes da nação não se arrependem, ficam mais teimosos ainda, e as pessoas não se impressionam, não se revoltam, não há golpe de Estado, não há manifestações na rua, não há panelaços, não há cartazes, queremos o Senhor de volta, fora Baal, ninguém se mexe, nada acontece. Elias alugou o Maracanã, fez um show que os mais exigentes poderiam pedir e aparentemente ninguém se converte da idolatria. O que sobra para Elias? Pegar as trouxas e fugir para o deserto. O texto diz que ele fugiu primeiro porque ele estava com medo de morrer. Mas tem mais. Porque o lugar que ele escolhe para se esconder é muito significativo. Não é apenas se esconder que ele quer. Ele quer uma explicação da parte de Deus. Ele está deprimido. Ele quer entender por que é que aparentemente Deus o deixou na mão. E Deus vai lhe mostrar. Como é que Deus se revela? Quem Ele é? É o que nós vamos ver hoje. Primeiramente, gente, Deus se revela com uma incrível sabedoria. Como assim, pastor? Quando Elias foge, o vemos primeiramente fugindo com medo, mas isso não é tudo, já lhes disse, Elias entrega os pontos também. Elias não tem mais forças como antes, Elias não tem mais ideias, Elias não tem mais milagres na cartola. Fez tudo o que podia, não adiantou, Elias desiste. Vejam como ele libera o seu coroinha. Ele está se aposentando como profeta. Meu ministério acabou. Pendurou a batina, como a gente diz. No versículo 3, ele está com medo de morrer. Mas no versículo 4, ele quer morrer. Ele está confuso, ele diz para Deus, basta, Senhor, me tire a vida, dê o que tinha que dar, chega. Entretém pensamentos suicidas. Ele não chegou a pensar em tirar a própria vida, mas ele pede para Deus para fazer isso. Profundo desespero. E nesse lugar de desespero, Deus vem ao seu encontro. E o que é que Deus faz? Ele faz algumas coisas que revelam uma incrível sabedoria. Primeiro, ele envia um anjo. O anjo aparece e diz para ele o quê? Não temas? Não. Trago boas novas de grande alegria? Não. O anjo aparece e diz o quê? Te arrepende? Não. O que o anjo faz? Alguns vão adorar isso. O anjo cozinha. O anjo cozinha. E esse é o anjo do Senhor, com A maiúsculo, que vocês sabem que provavelmente se tratava de Jesus, do Filho de Deus. O Filho de Deus aparece numa hora de sofrimento e prepara uma refeição para Elias. Coma um pouco, meu filho, você precisa se alimentar. Onde é que está a sabedoria disso, pastor? Eu digo para vocês. Contrário ao que muitos pensam, cristãos inclusive, Deus está dizendo que se a gente está desesperado, deprimido, cansado, a ponto de desistir, talvez o problema não seja espiritual. Não quer dizer que precisamos tratar com oração, com Bíblia. Às vezes sim, nem sempre. Não de saída. Não há uma repreensão ao diabo, não há um clamar ao nome de Jesus. Elias é uma pessoa de carne e osso, vivendo num mundo de carne e osso. Às vezes não é a oração que precisamos. Às vezes não é um sermão que precisamos. Às vezes é uma caminhada na beira da praia. Um bom almoço, uma boa noite de sono, um fim de semana numa pousada lá em Nova Friburgo. Ou arte, ou literatura, ou uma música, ou um livro da Clarice Lispector.
ou apenas de companhia, porque somos seres relacionais. Assim Deus começa a se revelar, e isso é extremamente inteligente, porque Deus cuida da gente, como se diz hoje em dia, com uma abordagem multidisciplinar. Ele toca, Ele cozinha, Ele faz companhia, porque somos seres físicos. Segunda coisa que Deus faz, Ele ouve Elias. Ele pergunta para Elias: o que você está fazendo aqui? Quando Deus faz perguntas, olho, não é para obter informação. Deus já sabe tudo. Quando Deus faz perguntas para a gente, é para nos dar informações. Que informação dá quando Deus pergunta para Elias: o que você está fazendo aqui? Eu sou um Deus que escuta. Eu sou um Deus que se importa. Um Deus que estou disposto a te ouvir. E por um bom tempo nessa história, a única coisa que Deus faz, junto com refeições, é ouvir o profeta. Ele ouve o profeta desabafar, e Elias diz: eu fui tão zeloso. Em outras palavras, meu plano era perfeito, o que é de errado contigo, Deus? E aí ele diz: fiquei sozinho, ninguém mais está junto comigo, todo mundo me abandonou. E aí nós vemos que o problema não era só físico, mas também tem uma natureza emocional aqui. Às vezes a gente precisa conversar e expressar, e precisamos de alguém que nos escute e se importe com a gente. Eventualmente, Deus vai falar e vai mostrar que o problema também é espiritual. Mas antes, Deus cozinha e escuta ele. Sabedoria de Deus. O tratamento multidisciplinar. Talvez algumas pessoas que estão com a gente pensam que enxergam o mundo apenas como um mundo físico. Nós somos apenas animais, somos apenas biológicos. Nada de espírito, nada de sobrenatural. E aí, diante de uma dor, diante de um sofrimento, taca-se um remédio. Por outro lado, algumas pessoas estão no outro extremo. Enxergam tudo como espiritual. Reduzem tudo a um versículo bíblico. Você está pecando, você não está orando o suficiente. E também temos pessoas que talvez enxerguem o mundo apenas no espectro emocional, psicológico. Não vou te julgar, não vou dizer o que você está fazendo é certo ou errado. Vamos apenas conversar, processar os seus traumas. Só que quando a gente pega a realidade do ser humano e reduz a apenas um ângulo, uma área da sua vida, a gente não lida com a complexidade do mal e do sofrimento da gente. E o que Deus está nos mostrando em primeiro lugar é que Ele não é assim. Ele é muito mais sábio e inteligente que a gente é. Porque Ele nos criou como seres multidimensionais, com espírito, com emoções e com necessidades fisiológicas também e relacionais. E Deus está dizendo: eu não apenas criei vocês com todas essas possibilidades, eu sou o único que sei tratar e curar todas elas. Sabedoria de Deus. Segunda coisa que nós vemos na revelação de Deus a Elias é que ele se revela com uma sensível variação. Ele se mostra múltiplo. Elias foi ao monte Horebe, também chamada de a montanha de Deus. Nem todos reconhecem esse nome, não é tão famoso quanto o outro nome da montanha. Qual é? Quem sabe? Sinai. E Elias não escolheu esse lugar à toa. Não é porque aquela montanha tinha os melhores esconderijos no país,
A escolha de Horebe e Sinai é porque Elias quer encontrar a Deus ali. Nas palavras do professor Assir Raiman, numa palestra do MML, Elias intencionalmente faz um retorno às fontes. E nesse retorno às fontes, nessa busca de Deus, Elias entra numa caverna da montanha, e a palavra para caverna em hebraico pode significar um oco, uma fenda numa rocha. E a referência cruzada de algumas Bíblias nos sugere comparar essa passagem com Êxodo 33, quando Moisés esteve na mesma montanha, numa cena muito parecida, também retornando às fontes, também buscando a Deus. Quem é o Senhor? Se mostre a mim. E quando Moisés pergunta isso para Deus, Deus lhe diz: entra na fenda da rocha e eu vou passar por você. Gente, é possível que o Elias tenha ido ao mesmo lugar onde o Moisés esteve centenas de anos antes, dentro da mesma fenda. Eu quero te ver, Senhor. E Deus diz: ok. E Deus faz uma aparição muito interessante. Fascinante como Deus faz uso de várias formas para se manifestar às pessoas ao longo da Bíblia. Nesse capítulo fica nítido esse ponto. Parece que intencionalmente Deus quer nos ensinar sobre como Ele se revela de uma forma variada. E por que é que Ele se revela assim? Primeiramente, Deus apareceu, já vimos, como o anjo do Senhor, e Ele toca, Ele cozinha, não tem sermões, ali é apenas proximidade. E aí, quando Elias chega na montanha, vemos terremoto, vento e fogo. Não será no terremoto e no vento e no fogo onde o Senhor se mostrará explicitamente para o Elias. Mas isso não quer dizer que Deus nunca é fogo, que Deus nunca é terremoto e que Deus nunca é vento. Até porque Deus já se manifestou assim. E no texto, quando essas coisas aparecem, está claro, vem de Deus essas manifestações. Deus se manifestou como fogo para Moisés na sarça ardente. Deus se manifestou como vento no Pentecostes, em Atos 2. E no Sinai, para Israel, Deus se manifestou chacoalhando a terra como um terremoto. Mas naquele dia, intencionalmente, Deus rejeita essas três manifestações e se manifesta de uma quarta manifestação. Surpreendente. Um suave sussurro. O som de um suave sussurro. O que é que esse sussurro significa? Tinha a ver com a necessidade de Elias, porque Deus se revela de forma variada, de acordo às nossas necessidades do momento. Qual era a necessidade de Elias naquele dia? Vamos lá. Elias estava se condenando, e condenando Deus junto no balaio, porque tinha colocado Deus num tipo de caixa, tinha feito planos e criado expectativas. Eu fiz tudo certo e ninguém está comigo. Elias havia criado um otimismo exagerado. Ele pensou que se ele fizesse o show certo, tudo ia ficar bem. Ele pensou que Deus tinha que dar um jeito de convencer todo mundo de que ele era o verdadeiro Deus. Expulsar Acabe e Jezabel. Quando não aconteceu, ele se sentiu traído por Deus. Não sei se alguém já se sentiu assim. Mas não foi Deus quem o traiu. Foram seus próprios planos. E Elias tinha identificado Deus como o seu plano. Mas como é que ele poderia se dar conta disso? Deus sabe um jeito. Você está me esperando com fogo? Você está me esperando num terremoto? Hoje não. Hoje você terá a minha presença num suave e frágil
sussurro. O que ele está dizendo, gente? Deus não será domesticado pela gente. Lembram de Aslan, em Nárnia? Eu não sou um leão de circo. Eu não sou um leão que pode ser domado. Vocês não podem me colocar na gaiola, na jaula, na caixa dos seus planos e das suas expectativas e esperar que eu haja conforme vocês esperam. Eugene Peterson. É Deus quem nos inclui nos seus planos, não nós que os incluímos nos nossos. Elias, Deus está dizendo, o teu desânimo, no fim das contas, é culpa tua, cara. Não minha. Só que Deus faz isso de um jeito gentil, sussurrando para ele. A culpa de você estar se sentindo assim é tua, Elias. Você está chocado que os resultados não saíram conforme o esperado, porque você pensava, Deus tem que fazer isso. Só que você estava seguindo tua intuição. Você estava seguindo o teu plano. O meu plano é diferente. Eu tenho um plano, Elias. Eu quero que você unja Azael e quero que você vá até Jeú, pessoas que Elias não esperava que Deus agisse. Eu tenho um plano, Elias, eu sempre tive, e eu estou seguindo ele. Como é que você pode pensar que eu não estou por trás disso? Eu tenho Azael, eu tenho Jeú lá, Elias. É que você não sabe. Eu estou fazendo 1 milhão de coisas na tua vida e tu não sabe. E você não tem a menor ideia, mas você me julga mesmo assim. Elias, eu tenho 7.000 lá que não se ajoelharam para Baal. O teu desânimo, o teu burnout, é por tua conta, meu filho, não é culpa minha. Você está pagando o preço da tua mente fechada de tentar me controlar e adivinhar o que é que eu vou fazer. Parafraseando Elizabeth Elliot, no seu livro Através dos Portais do Esplendor, esposa daquele missionário morto pelos índios no Equador, Deus é Deus, e se Ele é Deus, então não há lugar seguro no mundo a não ser dentro da vontade dEle. E essa vontade será sempre, imensuravelmente, indizivelmente, infinitamente além de qualquer uma das nossas noções sobre Ele. Terremoto, furacão, fogo, sussurro, anjo, cozinhar, ouvir. Uma das razões que nós ficamos muitas vezes cansados e deprimidos é por causa do nosso pecado, a nossa tentativa de adivinhar ou de dizer para Deus o que é que Ele tem que fazer. E aí, gente, caímos nos extremos, ou ficamos totalmente otimistas ou totalmente pessimistas. Deus tem que resolver tudo como eu espero, ou agora Deus não pode fazer mais nada. Elias se sente assim, e Deus vem ao seu encontro para lhe dizer, eu não ajo conforme as tuas expectativas. Eu sou mais múltiplo do que você espera. Às vezes você vai me esperar num sussurro, e eu vou vir com fogo. E muitas vezes, porque é o que você gosta, você vai esperar o fogo, o poder, o milagre. E eu não vou estar ali. Eu vou estar escondido num sussurro. Esperamos Deus agir com força e Ele normalmente age como modus operandi em fraqueza. É o que na nossa igreja nós chamamos de teologia da cruz. Moisés estava no mesmo lugar, com a mesma pergunta, apareça para mim. E ele ganhou fogo. Elias estava no mesmo lugar e ganhou um sussurro. Lázaro morre. Maria vem e diz para Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Marta, a irmã, falou a mesma coisa, mesma situação. Maria ganhou lágrimas de Jesus. Marta, um sermão.
Eu sou a ressurreição e a vida. Por que Jesus deu lágrimas para uma e uma promessa para outra? Porque temos necessidades diferentes em cada uma das horas da nossa vida. E Deus se revela de forma variada para chegar e sensibilizar a gente naquela necessidade. Diferentes corações, diferentes situações de vida necessitam diferentes riquezas do poder e da misericórdia de Deus. Finalizando, Deus se revela com uma preciosa palavra de graça. Um pouco mais sobre esse sussurro, gente, que eu não sei se vocês também ficaram fascinados, mas interessante nessa história. Gabriele? Claramente Deus se revelou assim porque Elias precisava disso. Mostrando a sua multiplicidade, mostrando que não será controlado por ninguém. Mas nesse sussurro nós vemos algo a mais. Nós podemos identificar nele uma preciosa palavra de graça, de amor. Como assim, pastor? Notem. É um detalhe, eu não tinha reparado nisso. Que o Elias, ele não sai da caverna quando Deus manda sair. Que é no versículo 11. Ele não sai, ele só vai sair no versículo 13. Ele não sai antes, e porque ele não sai antes, ele não fica exposto ao terremoto, ao vento e ao fogo. Elias não é tocado por nenhuma dessas coisas, porque ele está lá dentro, enfurnado numa fenda. E aí finalmente Deus vem com uma palavra, com uma voz, como que dizendo, não olha para o espetacular. O que eu fiz no Monte Carmelo não é realmente o meu jeito de agir, com juízo. Essa é uma obra estranha para mim, como diria Lutero. Minha obra própria é a graça, é a salvação e é através da palavra. Elias, você achou mesmo que as pessoas iriam se dobrar por causa daquele show? Você pensou que a minha resposta espetacular à tua oração, que os milagres seriam os melhores argumentos para mudar o coração das pessoas? Não vão, Elias. Assim como o fogo e o terremoto e o vento não penetraram em você aqui dentro desta montanha. Os corações dessas pessoas são como você dentro da montanha. Estão completamente fechados numa caverna. Não adianta força para sensibilizar. Eu vou te dizer o que pode sensibilizar eles. Eu vou te dizer o que pode converter eles. Minha voz. Minha palavra. O sussurro do Espírito Santo falando com cada um lá no íntimo do coração. A gente pensa que é o espetáculo do sol, né? A gente pensa que é o oceano que vai mexer com uma pessoa, que é a melhor maneira de se conectar com Deus. E claro que a gente pode aprender muito de Deus com as maravilhas da criação, com os milagres de Deus, mas não é por aí. Jesus confirmou isso quando contou a história do rico e do Lázaro, gente. O rico no inferno queria que Deus mandasse milagres para sensibilizar os familiares. Lembra da história? E Jesus, através de Abraão, diz para ele, não vai adiantar mandar milagres. Eles já têm o que eles precisam, eles não vão ser sensibilizados com milagres. O que eles precisam, Abraão diz para eles, é unicamente a palavra de Deus. A única forma de amolecer um coração. Como precisamos levar esse ensinamento a sério? Porque Deus está dizendo para a gente que a nossa vida como cristãos, também dos nossos amigos não cristãos, só vai ser convertida, renovada, transformada, não através de milagres e sinais e espetáculos, mas através da Escritura, da voz de Deus. O que Jesus disse explicitamente, Elias ouve de Deus implicitamente, terremoto, fogo, vento, não. A palavra de Deus. E não apenas a palavra do tipo informações sobre o poder de Deus, mas o Evangelho, a boa notícia do amor, a palavra da graça de Deus. É isso que realmente pode tirar
as pedras da teimosia. É isso que pode amolecer um coração. Palavra da graça. E temos uma mostra dessa palavra na história. Eu vou me apropriar de um argumento do livro Escondido na Fenda. Por que Elias não é esmagado pelo terremoto, pelo vento e pelo fogo? O que são o vento, o fogo e o terremoto? São tokens do juízo de Deus. São símbolos de julgamento. Como é que o Deus do terremoto, o Deus do vento e do fogo, o Deus do juízo, pôde se tornar o Deus de amor e de um suave sussurro, de uma música no coração de Elias? Não é porque Elias estava no fundo da caverna. Ele poderia ser atingido lá, se Deus assim o quisesse. Por que então Elias não é atingido pelo terremoto, pelo vento e pelo fogo? Porque a rocha o protegeu. Porque a rocha recebeu nela o vento, nela o fogo e se desintegrou, nela o terremoto, para que Elias lá dentro pudesse ter apenas a voz suave. A rocha protege o Elias nessa história. A rocha é literalmente queimada e desintegrada, mas o Elias nunca é afetado pela força do terremoto. Que rocha é essa? Anos mais tarde, Deus trouxe o Elias do céu, junto com Moisés, para um evento especial, a transfiguração. Eles aparecem para Jesus numa outra montanha, e eles veem Jesus, e eles conversam com Jesus sobre um assunto: a morte de Jesus. Eles viram a rocha que os protegeu. Eles viram a rocha que o mantinham coberto, escondido e abrigado. Jesus, gente, é a pedra. Jesus é a rocha. Olhem como Jesus ganhou o terremoto. Quando ele morreu, o que aconteceu? Terremoto. Lembram? O chão do mundo se chacoalhou com o julgamento de Deus. O julgamento de Deus recaiu sobre Jesus. É ele que estava ali nos defendendo. Ele foi quebrado em peças, como uma rocha é, desintegrado para que nós pudéssemos ser reconstruídos. E quando Jesus morreu, ele herdou o vento também. Tem um versículo interessante em Provérbios 11 que diz que o que perturba a casa, o que faz bobagem, o louco, herdará vento. Ou seja, vento é castigo, é maldição para o pecador. Jesus não tinha pecado nenhum, mas ele herdou a maldição que era nossa. O vento que devia derrubar as nossas casas. E o fogo? Quando é que Jesus ganhou o fogo? João Batista pergunta para ele: primo, como é que eu posso saber que você é o Messias? Tipo assim, onde é que está o fogo de Deus que eu estou esperando? E Jesus diz: fogo? Eu vim trazer o Evangelho. O fogo, você vai ver quando eu estiver de pendurado numa cruz. Ali o fogo do juízo de Deus vai recair sobre mim, para que eu esconda vocês, para que eu proteja vocês, para que o meu perdão e a minha graça abrigue vocês. O que é que a gente faz com isso? 60 segundos. Encontre de novo e de novo, ou encontre pela primeira vez o Deus que se apresenta a Elias.
sábio, cozinhando, nos fortalecendo na alma, no espírito, no corpo, na mente. O único e verdadeiro Deus. Reconheça esse tratamento multidisciplinar que Ele faz para a gente. Te permita um fim de semana em Nova Friburgo, se você precisa disso. Te permita uma visita ao psicólogo, ao médico, se você precisa disso. E também passe tempo com Deus. Na igreja, abra a tua Bíblia. Busque também espiritualmente ouvir a sua voz. Não creia numa espiritualidade onde Deus nunca fala nada, onde só eu falo e eu imagino Deus como eu quero que Ele seja. Mas faça isso para os outros também. Cozinhe para alguém nesta semana. Leve alguém para passear. Ouça alguém, converse com alguém. E pregue a palavra para ela também, porque espiritualmente também precisa conhecer o amor de Deus. Reconheça às vezes que Deus vem com força. Reconheça também quando Ele vem com fraqueza, apenas sussurrando. Resista à tentação de encaixotá-lo e dizer para ele como é que ele tem que agir. Que você fez tal coisa, o plano certo, ele tem que se moldar a isso. Avalie tuas expectativas e os teus planos à luz de Deus, para que você se encaixe no plano dele. E ouça, gente, de novo e de novo, de mim, da palavra, o suave sussurro de Deus, a graça de Deus. Retorne às fontes, lembre o teu batismo, retorne às fontes, Santa Ceia, retorne às fontes, Calvário, onde a pedra de Deus que nos protege te abrigou. Te esconda nesse Jesus. Não te esconda na tua conta bancária. Não te esconda no teu corpo, na tua saúde. Não te esconda no teu currículo, no teu Lattes. Não te esconda nas tuas relações. O teu lugar de se esconder é a fenda Jesus Cristo, debaixo das asas do Altíssimo. Seja pessoas que desfrutam desse suave sussurro de Deus, que respiram e cantam essa música suave. Amém.